Ok, pessoal, estamos de volta com o nosso explicador virtual, ainda falando da região Nordeste. Temos uma parada quando estávamos falando da hidrografia, né? E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parte do aproveitamento da água da região Nordeste. Vamos dar uma recapitulada, pessoal, do que a gente falou. Falamos sobre a importância do Rio São Francisco, falamos dos outros nomes dele, vamos dar uma relembrada. Rio São Francisco, Velho Chico, Nilo Brasileiro, Rio da Integração Nacional, Rio dos Currais. Falamos que as regiões, as populações ribeirinhas, elas sentem uma necessidade muito grande da presença desse rio. Entramos por uma questão bem polêmica, que é a questão da transposição. Grave bem esse nome, pessoal. Transposição do Rio São Francisco. Muito polêmico dos últimos anos para cá. Que o que é a transposição? É a fabricação de alguns canais de água que vão tirar aquela água do Rio São Francisco e vão levar as populações mais necessitadas do sertão nordestino. Falamos que ele nasce no Nordeste e percorre a região mais castigada pela seca, ok, pessoal? Importante do Rio São Francisco. Recapitulando também, falamos do Rio Parnaíba, que corre numa região não tão árida, ou seja, o Rio Parnaíba recebe bem mais água do que o Rio São Francisco, então a importância dele para aquelas populações é grande, mas é bem menor do que o nosso Velho Chico. Ok, pessoal? Vamos dar prosseguimento então agora sobre a importância do uso da água, alguns usos dessa água, e também vem polêmica por aí. Tá lá, pessoal. Nesse item agora vamos tratar sobre o aproveitamento dessa água, dessa hidrografia. Em uma região tão seca, qualquer forma de água será sempre muito importante, uma vez que grande parte do interior da região Nordeste ainda predomina a agricultura familiar, que, com pouca tecnologia, depende da existência dos rios para manter a sua vida. Vamos dar uma pausa nisso daqui, pessoal, dar uma explicada nisso. Nós falamos aqui o conceito de agronegócio, vocês estão lembrados? Agronegócio é a utilização de grandes propriedades, tecnologia, desenvolvimento genético, maquinário pesado. Falamos do agronegócio, isso aí tá claro, né? Tá claro isso, sempre visando muito lucro. Mas do outro lado, pessoal, nós temos as agriculturas familiares, são aquelas famílias que plantam o que vão comer. Elas produzem os animais que elas vão abater para o seu próprio consumo. Então, essas populações que não detêm tecnologia, elas necessitam também muito da água e têm uma certa dificuldade de obtenção. Houve um projeto no Brasil aí há anos atrás, que foi o projeto de fabricação de cisternas dos quintais das casas. Então, os telhados recebiam um revestimento, corria uma calha, né, uma espécie de um cano por volta do telhado, e toda a água que caísse em cima daquele telhado era colhida pelo aquele cano e jogada dentro daquela cisterna para aquela família se autossustentar durante um período considerável, ok, pessoal? Porém, pessoal, isso não é suficiente, isso não é só isso. Então, hoje o nordestino ele depende muito ainda da fabricação da cisterna, ele depende do auxílio do governo, que através do exército manda carros-pipas para abastecer essas cisternas que eram para estar sendo cheias com a água da chuva, mas a água da chuva nem sempre chega, não é igual uma conta que você paga e a água chega, então você depende da chuva, então o exército vai lá e enche também, mas a regularidade disso também não é grande, porque os carros são poucos, a água para abastecimento dos carros também é pouca e os deslocamentos são muito grandes. Então os rios ainda são muito importantes, ok, pessoal? Os rios são muito importantes naquela região, inclusive para a economia familiar, para as plantações familiares, ok, pessoal? Pessoal, vamos entrar no item agora, que é onde está a maior polêmica disso tudo. Outro aproveitamento é o aproveitamento hidrelétrico. Gente, imagine o seguinte. Imagina que você tem uma turbina que ela produz energia elétrica. A turbina é a transformação de uma energia mecânica, né, girar em energia elétrica. Imagina que você tem essa turbina e nessa turbina, o giro dessa turbina faz com que saia energia elétrica lá na ponta do fio.
Tranquilo até aqui, pessoal? Então, independe se você vai girar essa turbina com o braço, se você vai usar a roda de uma bicicleta para girar essa turbina, se você vai usar o vento, aquelas turbinas eólicas que a gente chama, ou se você vai usar água. O importante é que a turbina tenha o seu movimento mecânico para que ela transforme isso em energia elétrica. Tá claro isso, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir. Só que nesse momento, pessoal, o Brasil é muito favorecido, porque os rios brasileiros, eles possuem uma quantidade de água muito grande, mas nem sempre eles produzem a energia necessária. Energia, professor? O que é um rio com energia? Energia é aquela velocidade do rio, sabe? É o rio correndo muito, são aquelas corredeiras, são quedas d'água, etc e tal. Por exemplo, você pega um rio caudaloso, né, muito inchadão, aquele rio muito inchadão, e você quer colocar uma turbina para produção de energia. A água vai passar muito devagarzinho pela sua turbina e vai girar muito devagarzinho. Então há necessidade muito grande que faça com que essa turbina gire muito rápido para produzir muita energia. Tá claro isso, pessoal? E é aí que está o ponto. Vamos lá. Grandes lagos artificiais foram criados para aumentar a energia dos rios e girar as turbinas produtoras. Esses lagos servem as usinas de Três Marias, Petrolina, Paulo Afonso e Sobradinho. Eu quero que você se atenha, pessoal, vamos voltar a falar das turbinas, mas eu quero que você se atenha ao nome Paulo Afonso. Muito importante, por quê? A segunda maior do Brasil em capacidade instalada, perdendo para Tucuruí, visto que Itaipu é binacional. Bom, se a gente colocasse Paulo Afonso, Tucuruí e Itaipu, claro que Itaipu ganharia. Itaipu tem um dos maiores lagos do mundo, a produção de energia lá é gigantesca, porém, como você tem que dividir, vamos dizer assim, 50% a usina hidrelétrica de Itaipu, você cai e perde para Paulo Afonso. Ok, pessoal? Vamos gravar esses nomes aqui. Existem outras, mas eu peguei as mais cobradas em provas. Três Marias, Petrolina, Paulo Afonso e Sobradinho. Legal, pessoal? Vamos seguir. Ok, pessoal, eu coloquei aqui um slide para vocês, uma fotografia de uma usina hidrelétrica para que vocês entendam mais ou menos como é que ela funciona, ok, pessoal? Imagina, e vocês vão entender a polêmica dessa história aqui, pessoal. Imagina que esse aqui era o caminho do rio normal. Um exemplo para você, vou colocar aqui até você bem generoso. E o rio descia aqui ladeira abaixo e ia embora. Você imagina, pessoal, se eu colocasse uma turbina nessa posição aqui, colocasse as turbinas aqui, será que esse rio teria energia suficiente para gerar essas turbinas na medida que eu preciso? Eu acho que não, né, pessoal? Então, o rio foi o que, pessoal? Ele foi represado, aqui, ó, ele foi represado, foi construída uma mega estrutura de concreto, ferro, aqui a represa. O rio foi represado e as turbinas foram instaladas aqui embaixo. Pessoal, eu acho que agora a energia vai ser maior. A água represada, liberada a água para essas turbinas, a água passa pelas aletas dessa turbina e começa a fazer ela girar. Professor, mas o que tem de polêmico nisso? Pessoal, imagina um antigo curso do rio. Tranquilo. Aqui eu tinha uma casinha do Ribeirinho lá, que estava feliz da vida. Aqui eu tinha vou tentar desenhar um ninho, tá, pessoal? No Rio de Mirão. Aqui tinha um ninho de um pássaro que está em extinção. Pessoal, após o alagamento desse lago, a criação desse lago, essas pessoas foram desabrigadas. Esses animais perderam o seu direito de viver. E não adianta a gente entrar pelo caminho falando que essas pessoas aqui elas foram realocadas, foram recolocadas em outro lugar. Porque elas perderam simplesmente a essência da vida delas, que era a ligação que elas tinham com a terra. Então esse aqui é um problema social muito, mas muito grande nessa região.
Então, pessoas foram desabrigadas, receberam sim o dinheiro? Receberam o dinheiro para comprar outra casa? Receberam. Porém, elas perderam completamente a sua história. A história delas com a terra, o vínculo delas com a terra se perde naquele momento. Pessoal, e as perdas agora, as perdas da fauna e da flora, elas são incalculáveis. Incalculáveis. Embora, pessoal, para a gente fazer um lago desse aqui, você precisa de 1 milhão de licenças para fazer um lago desse e construir uma usina hidrelétrica dessa. Só que olha que interessante, de uns tempos para cá, desde a época da ministra Marina Silva, quando ela era ministra do Meio Ambiente, as questões ficaram muito mais complicadas de você obter autorização para fazer um empreendimento dessa magnitude. Então, eu quero fazer uma usina hidrelétrica, eu preciso da autorização do governo. Primeira coisa, Ministério do Meio Ambiente. Muito difícil o Ministério do Meio Ambiente te dar essa autorização assim tão fácil. Porque ela vai pedir um estudo de impacto ambiental, e esse estudo de impacto ambiental, se ele for verdadeiro, ele tem que concluir que pessoas serão desabrigadas e animais também. Ele tem que concluir. Se ele não concluir isso, na minha opinião, é mentiroso, porque um lago gigantesco, por exemplo, o lago de Itaipu, ele é gigantesco. Gigantesco, muito grande. Um lago do tamanho para a usina de Tucuruí, por exemplo, ele é gigantesco também. A ocupação de água, ela se dá desse jeito. Imagina que aqui eu botei um bloqueio, ele começa a encher. E as pessoas que moravam aqui, olha, os animais que estavam aqui, as plantas, que muitas vezes nem foram descobertas ainda, estão sendo alagadas. Então, se você mergulhar hoje nesses rios, você vai chegar à conclusão, nesses lagos, que existem verdadeiras cidades fantasmas lá nesses rios. Então, a questão social é você retirar famílias daquela posição, jogar aquelas famílias para outros cantos. E essas famílias, elas perdem a essência. Essas famílias, elas perdem o vínculo que elas têm com a terra. Do outro lado, você tem também a questão ambiental, que é a saída de animais. Embora esses animais sejam recolhidos, a empresa que vai fazer um determinado lago, vai fazer um alagamento do lago, aí fez a barragem, o lago começou a encher. A empresa se responsabiliza com o governo de que vai colher os animais de lá. Pessoal, você acha que em barquinhos vai conseguir se tirar onça pintada, uma sucuri de 8 metros? Não vai conseguir. Então, simplesmente, esses animais, eles perdem espaço. Vão sobreviver? Vão sobreviver, mas muitos vão morrer por ali. Então, essas empresas, quando vão conseguir essa autorização do governo, elas se comprometem a recolher o máximo de animais possível e a indenizar as pessoas que estavam lá. Pessoal, agora, recapitulando a questão das hidrelétricas, ponto importante é a dificuldade de conseguirmos autorização para fazer isso, que vem do governo do Brasil, governo federal. E a outra coisa muito interessante dessa situação toda aqui é a fabricação da energia como se dá. Energia mecânica transformada em energia elétrica. Por isso que os lagos são feitos para que esses canais aqui, olha, mais ou menos assim, aqui a turbina aqui, olha. A água vai descer com muita força aqui e vai fazer essas turbinas girarem ali, ok, pessoal? Se o lago começa a esvaziar muito rápido, simplesmente eles começam a fechar algumas portas dessa para que seja produzido, a energia não deixe de ser produzida do jeito que eles querem. E aí, pessoal, quando há seca na cabeceira desses rios que alimentam esses lagos, a geração de energia se torna complicada. Então nós vemos aí vários apagões. Isso aí é questão de concurso certo, questão de prova certa. Os apagões se dão porque os lagos estão esvaziando. Então a quantidade de turbinas funcionando é menor. Por exemplo, Itaipu, raramente Itaipu funciona com todas as suas turbinas, porque o nível de água nem sempre é o mesmo. Então, quando o nível de água cai, eles começam a desligar as turbinas para que outras continuem funcionando. E isso reduz ou aumenta a quantidade de energia gerada? Reduz. Então, se o lago esvazia, reduz a quantidade de turbinas funcionando e reduz a energia. Então, está aí a dinâmica muito complicada de se instaurar uma usina hidrelétrica no Brasil e no mundo de uma forma geral. Esse mecanismo aqui, pessoal, é matéria para o próximo, que eu vou falar agora, matéria para as próximas séries que vocês vão fazer, mas esse mecanismo aqui, pessoal, está sendo substituído pelas usinas atômicas.
Ok, pessoal? Então na próxima aula a gente continua, o explicador virtual sempre à disposição, para que você venha tirar todas as suas, dirimir todas as suas dúvidas, ok, pessoal? Um abraço a todos.